Política do dia no ar, já recebendo aqui em nossos estúdios ao vivo o vereador pelo Progressistas de Teresina, Luísio Sampaio. Vereador, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Quero começar lhe perguntando acerca deste último assunto que nós acabamos de acompanhar aqui no Jornal O Dia News. Como é que o senhor particularmente se posiciona com essa possibilidade de fechamento das escolas para aulas presenciais mais uma vez por conta do coronavírus? Boa tarde, sua opinião, por favor. Boa tarde, eu tenho 2 filhos, inclusive estava acompanhando a volta escolar com todos os protocolos de segurança. Os colégios eles estavam seguindo à risca esses protocolos. As crianças elas têm baixo risco com relação ao vírus, então eu sou totalmente a favor do retorno das crianças à sala de aula. Evidentemente, seguindo todos esses protocolos de segurança sanitária. Nós tivemos aí, o ano passado, alguns tipos de crianças têm muita dificuldade de aprender no ensino à distância. Então, nós tivemos aí o ano passado todo com o sistema virtual e agora acho que já deveria, como estava sendo gradualmente, o retorno das crianças à escola. Vereador, nós tivemos uma manhã bastante movimentada nesta terça-feira aqui pela capital do estado do Piauí. Eu gostaria de apresentar para o senhor alguns pontos para que nós pudéssemos já falar. Em primeiro lugar, nós tivemos uma audiência pública muito importante na Câmara Municipal de Vereadores hoje para tratar sobre a greve de motoristas e cobradores de ônibus. O senhor acompanhou uma parte desta audiência. Queria que o senhor falasse para a gente como é que o senhor observa esse problema do sistema de transporte público da capital do estado do Piauí. Foi apresentado uma planilha lá que se colocou aqui o transporte coletivo de 2010 até 2021 perdeu substancialmente o número de usuários. Então, hoje a passagem ela precisa ser subsidiada pelo poder público para que o preço da passagem seja mais atraente para o usuário. Então, esse é um problema complexo que está sendo enfrentado em várias outras capitais do país e que eu acredito que a solução ela realmente está na manutenção desse subsídio, né? A prefeitura ela precisa ajudar para que essa conta ela feche. Foi apresentada lá, inclusive, os percentuais que as gratuidades representam na conta, inclusive colocado que nós temos um diesel com o ICMS, um dos maiores do país, que também repercute sobre o preço dessa tarifa. Então, na sua visão, municipalizar ou também aquela questão de uma nova licitação não seria saídas viáveis, não? Na realidade, a municipalização seria na contramão do mundo, né? O mundo hoje ele está privatizando, né, todos os serviços por conta da eficiência da iniciativa privada e fazer uma nova licitação seria muito tempo, e a solução desse problema, acredito que para o retorno imediato e o fim da greve seria a questão do subsídio, que na realidade minimizaria os problemas que nós estamos passando. Nós precisamos realmente voltar a discutir novamente o futuro do transporte coletivo. É importante para a mobilidade urbana, mas esse transporte coletivo ele precisa ser mais atraente para o usuário. Então, o usuário ele precisa ter um transporte de qualidade para realmente decidir deixar seu transporte particular em casa, quando assim tiver, para poder fazer uso de um transporte melhor, se assim esse transporte melhorar. Sim. A Câmara Municipal de Vereadores de Teresina também recebeu na manhã de hoje um manifesto de motoristas de aplicativos pedindo mais segurança, pedindo redução de ICMS e também pedindo a inclusão dessa faixa da nossa sociedade nas prioridades de vacinação. Como é que o senhor também observa essa questão, essa demanda popular por parte dos motoristas por aplicativo aqui da capital? Recebi, inclusive, a oportunidade de receber uma comissão deles no meu gabinete ontem, e apoio total, desde sempre nós apoiamos aqui, inclusive a regulamentação desses aplicativos. Acredito que os pleitos são legítimos e que a questão do ICMS tem que ser debatido com relação ao governo do estado. Nós não temos a competência
de alterar essa questão na Câmara Municipal. Eles também pedem uma melhor regulamentação da profissão, da atividade aqui na capital do estado do Piauí, criticando a regulamentação que foi feita anteriormente e que está em vigor. O senhor acredita que realmente isso é algo possível de ser feito já nos próximos dias? Eu pedi que eles trouxessem aqui uma proposta, né, para a gente poder discutir quais são os pontos realmente que ficaram a desejar na regulamentação que foi feita no passado. Mas acredito que foram discutidos na época com a categoria e chegamos. Inclusive, na época, houve uma falta de entendimento de alguns vereadores, inclusive eu, o vereador Gustavo Gaioso, com relação à limitação que, naquela oportunidade, a Prefeitura propunha, né? Então, nós fomos contra a limitação, fomos votos vencidos, mas acredito que esse nunca foi conseguido realmente limitar, porque vai na contramão do que é a tendência da plataforma, que é realmente o livre acesso, né, vereador? Livre acesso para poder facilitar e para poder ampliar o serviço em Teresina. Outro assunto que o senhor também se envolveu no debate hoje, nesta terça-feira, diz respeito a essa questão do tão falado decreto que deve ser conhecido já nas próximas horas, limitando as atividades econômicas aqui no estado do Piauí. O senhor sempre muito envolvido com essas questões de empreendedorismo, o senhor me falava que teve uma audiência com o prefeito, doutor Pessoa, sobre este assunto. O que foi marcante nesta audiência que o senhor teve com o prefeito de Teresina? O que o senhor pode dizer à nossa população? Nós tivemos lá com a audiência com o prefeito, doutor Pessoa. Essa audiência não estava marcada, mas o prefeito nos recebeu. Fui junto com o vereador Gustavo de Carvalho. E eu sempre defendi o setor produtivo. E a minha preocupação era haver novamente um decreto que proibisse as atividades econômicas. Nós sabemos da importância que tem o controle do vírus, mas nós não podemos deixar essa conta para o empresário, para o empreendedor pagar. Principalmente aquele empreendedor que já vem cumprindo todos os protocolos de segurança sanitária. Então, lá recebemos do prefeito, que já se posicionou sobre esse assunto, realmente o apoio que as atividades continuem a funcionar e pedindo, inclusive, mais fiscalização. O prefeito disse que ia fiscalizar mais, botar a Guarda Municipal, inclusive, para ficar mais atenta com essa questão que nós precisamos coibir, que justamente são essas aglomerações clandestinas. Inclusive, a população ela precisa não só ter consciência, mas também fiscalizar quando houver esses abusos. Ok, vereador, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor e até o nosso próximo encontro, viu? Obrigado. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição de vocês para discutir os interesses da nossa cidade. Muito obrigado, boa tarde. E a Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, como eu já falava, promoveu na manhã desta terça-feira uma audiência pública para debater a greve dos motoristas e cobradores do sistema de transporte público da capital do estado do Piauí. A categoria já iniciou a terceira semana de paralisação do 6º manifesto grevista deste ano de 2021. Vamos acompanhar como foi. Do lado de fora, os trabalhadores aguardavam o resultado da audiência que discute a situação do transporte público da capital. Um esforço para ouvir todos os envolvidos no sistema e buscar soluções. Essa é uma questão que já vem de muitos anos se arrastando nessa cidade e, sem dúvida nenhuma, nós chegamos ao momento do pico, posso colocar assim, dessa problemática que temos que resolver. Os trabalhadores cruzaram os braços há mais de 15 dias. Reclamam de atrasos salariais. Já são 2 meses sem receber. A categoria também saiu em defesa de uma nova licitação. A gente imagina que essa nova lei, ela possa estar discutindo as questões das gratuidades dentro do próprio sistema, a questão da planilha de custo. Vamos ver o que é que tem a mais da planilha de custo para a gente dessecar e diminuir o valor da tarifa. Nós também vamos propor a questão do estudo, tanto do município como do estado, em relação à diminuição do ICMS. Do outro lado, os empresários alegam uma dívida de mais de 25 milhões, devida pela prefeitura. Reclamam que o sistema possui custos elevados e que está à disposição para contribuir para a melhoria do sistema. O principal é a gente redefinir
o que é que se quer para o transporte público da cidade, né? Quer se manter o que estava aí, fazendo algumas alterações que visem melhorar e fluir melhor o transporte, ou quer modificar, como a gente já ouviu, alguns falando que acha que deve licitar, outros que deve ser municipalizado. Então essa questão tem que ser discutida tecnicamente, desprovido de qualquer política, porque transporte não é um negócio político, é um negócio extremamente técnico. Um dos proponentes da audiência pública, o vereador Dudu, rechaçou a proposta do vice-prefeito de Teresina em relação a rever os benefícios concedidos para categorias como idosos e deficientes, que, segundo a prefeitura, oneram o sistema e elevam o preço da passagem. Eu não vou tratar aqui e nem discuto de tirar direitos. Eu acho que direitos adquiridos dos idosos e de outras categorias mais, eles têm que ser mantidos. Nós temos que ter um paliativo e uma forma para regulamentar. Eu defendo uma lei geral para que a gente possa criar uma lei geral do transporte público, mas sem mexer em direitos. Porque quando você tira direito, você protege outros. E você vai tirar direito para proteger o quê e quem? Essa nebulosa fórmula de tarifa, essa negligência que foi constituída ao longo do tempo com a prefeitura da gestão do Firmino com o CETUT, então você vai tirar direito por quê? Então é essa pauta aí, eu não discuto ela no momento. Eu acho que a gente tem que discutir aqui é avançar para frente. O CETUT disse ainda que a passagem de ônibus em Teresina teria que ser de pelo menos R$ 5,05, mas reconhece que o valor é elevado. Apesar disso, lamentou que, para a prefeitura, os empresários estariam querendo tirar vantagens do poder público. Isso demonstra, acredito, o desconhecimento por parte do vice-prefeito, porque não está metendo faca. Existe um contrato que reza isso, que se o custo do mês não for coberto pela tarifa praticada na catraca, o poder público local tem que pagar a diferença. Isso não é meter faca, isso é uma regra contratual que foi feita pelo próprio poder público. Isso existe em quase todas as capitais do país. Então, eu penso que é falta de conhecimento do vice-prefeito quando ele falou isso, entendeu? É uma situação bastante delicada e o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães, confirmou que segue sem acordo essa situação da greve de motoristas e cobradores de ônibus do sistema de transporte público de Teresina. Confira o que ele disse sobre o assunto. Com as empresas, eu estou vendo o consenso cada vez mais distante, porque as empresas ficaram viciadas em ter os problemas financeiros delas e socorrer do governo da prefeitura. Repassar dinheiro do povo de Teresina, no momento de Covid, que nós precisamos de tudo, de medicamentos, de hospitais, para a empresa privada, nós não vamos fazer. Só aquilo que nós devemos por conta de subsídio. Fora subsídio, nós não vamos repassar recurso nenhum para a coisa. E outra coisa, e o sistema tem um fenômeno chamado autopoese. Ele se tende a ajustar. Se você na primeira hora não tem ônibus na parada, nós temos centenas aqui em Teresina de desempregados, certo? Que está com o seu carro nas paradas de ônibus. Tem gente lavando van, tem táxi, tem Uber, tem tudo. O sistema tem de entrar um reajuste natural. Agora que nós precisamos ter uma solução definitiva, nós precisamos. O sistema hoje ele é muito injusto. De cada 10 pessoas que entram no ônibus hoje, apenas 3 pagam a passagem. E 7 não está de graça, porque os outros 3 que pagaram a passagem estão pagando pelos 7. Então nós temos que cortar esses benefícios que são tolos. Por exemplo, policial militar não paga transporte coletivo. Policial civil não paga. Policial penitenciário não paga. E oficial de justiça não paga. Por que eles não pagam? Não tem motivo, eu não vejo motivo. Se o Estado precisa que eles não paguem, que o Estado forneça vale de transporte para eles. E com a racha entre PT e PP, quem se beneficiou foi a bancada da oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, agora mudando totalmente de assunto. O número de membros dobrou na bancada. Vamos conferir matéria sobre o assunto. Na política, a oposição tem o seu valor. Ela é responsável por cobrar e fiscalizar o executivo. Na Assembleia Legislativa, o grupo da oposição chama atenção neste ano. O número de deputados que integram essa base dobrou. De 3, que eram o deputado Gustavo Neiva, deputado Marden Menezes e deputada Tereza Brito, agora são 6. Na verdade, são 2 blocos de oposição. O bloco do PP, formado por 3 deputados, e o bloco que já existia, que sou eu do Partido Verde, o deputado Marden do PSDB e o deputado Gustavo. Nós vamos continuar esse trabalho de fiscalizar os serviços públicos,
continuar esse trabalho de estar reivindicando as melhorias para o Estado do Piauí, reivindicando que os serviços públicos do Estado do Piauí funcionem bem para a população, que é esse o nosso papel na Assembleia Legislativa, apresentando projetos de leis importantes, votando as matérias importantes, presentes na Assembleia e presentes no Estado do Piauí. De acordo com o deputado Marden Menezes, que é o líder da oposição da Casa, do Legislativo, os deputados que agora se declaram da oposição pertencem ao Progressistas, que romperam com o PT. Não há dúvida que é melhor contar com 6 deputados do que com 3. Eu, particularmente, que faço oposição ao governo do PT há um bom tempo, já vivi situações de ter bem menos parlamentares na oposição. Então, de fato, é importante a gente aumentar esse número, porque a gente acaba tendo mais apoio e consegue dividir melhor as tarefas, tanto no quesito fiscalização, como no desenvolvimento de projetos e propostas aqui na Casa. Então, aumenta o número de deputados, consequentemente, a oposição se fortalece. Agora, os deputados que já eram da oposição têm boas expectativas para as próximas votações. E, claro, sobre o crescimento do grupo. Um exemplo claro da atuação da oposição pode ser dado, por exemplo, no piso salarial para os professores. Fica muito didático para que a população entenda. O governo federal recentemente deu 12,84% de aumento. Nós, da oposição, defendemos esse aumento, porque entendemos que é o justo. Mas o governo do Estado, o governador, mandou uma mensagem oferecendo apenas 4%, 1/3 do reajuste dado pelo governo federal. Nós convocamos audiência pública, trouxemos os professores para cá, fizemos pronunciamentos e votamos a favor do melhor aumento possível para os professores. Nós estamos unidos nas votações, mas assim, somos blocos separados, porque no início da legislatura já foi assim. Eles tinham um bloco deles e eles têm os assentos nas comissões, e é importante que eles tenham esses assentos nas comissões. Assim também como nós temos nossos assentos. Eles vão estar em todas as comissões e nós também vamos estar em todos. E isso é bom, até porque a gente se une lá e vota conjuntamente. E sobre o aumento do bloco de oposição, vamos conferir o comentário de João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. No ar. Bom, de fato, a oposição dobrou de tamanho. Ela saiu de 3 deputados estaduais para 6. E há nela, apesar de ser um grupo pequeno, 2 segmentos. Um do Progressistas, diretamente vinculado ao projeto do senador Ciro Nogueira para 2022. E o outro grupo, formado aí por Tereza Brito, Gustavo Neiva e Marden Menezes, que não está totalmente atrelado a um projeto de oposição para 2022, inclusive porque o PSB, pelas informações de bastidores, segue conversando com o governo. Além disso, apesar de ter dobrado de tamanho, ao chegar a 6 parlamentares, numa casa de 30 deputados, a gente percebe que o governo ainda mantém uma ampla maioria na Casa Legislativa. Afinal de contas, se a gente for para aquelas votações mais importantes, com 6 deputados, a oposição ainda não tem tamanho suficiente para amedrontar o governo.